Chega a noite e o corpo até tenta descansar, mas a mente continua acelerada. Pensamentos que não param, preocupações que voltam, decisões que ainda pesam. Você deita, fecha os olhos, mas por dentro continua carregando o dia inteiro. E o problema não é só o cansaço, é aquilo que você leva com você para dentro da noite. Porque a forma como você termina o dia define a forma como você vai acordar. Isso não é motivação, é estrutura mental e espiritual. Na sabedoria da Torá, do Talmud e da Cabala, a noite não é apenas um intervalo. É um momento sagrado de reorganização da alma. Um tempo onde aquilo que está desordenado pode ser alinhado, onde o peso pode ser entregue e onde a mente pode finalmente encontrar descanso verdadeiro. Mas a maioria das pessoas perde esse momento. Tentam apenas dormir, sem preparar a mente, sem liberar o que precisa ser solto, sem alinhar o que está confuso. Então acordam no dia seguinte com o mesmo peso, a mesma ansiedade, a mesma falta de direção. Hoje você vai fazer diferente. Porque antes de dormir, existe uma chave que pode mudar completamente a forma como você enfrenta os dias difíceis. E para entender isso com profundidade, você precisa primeiro reconhecer o que realmente acontece dentro de você quando a noite chega. A noite em que a mente se revela. Existe um momento específico da noite em que tudo começa a desacelerar do lado de fora. Mas dentro de você acontece exatamente o oposto. O ambiente fica mais silencioso, as demandas diminuem, as distrações desaparecem. E é nesse espaço que a sua mente começa a se manifestar com mais intensidade. Aquilo que durante o dia parecia controlado, agora ganha voz. Durante o dia, você está constantemente ocupado, resolvendo problemas, respondendo mensagens, tomando decisões rápidas, lidando com pressões. Esse ritmo cria a sensação de controle, mas na verdade, ele apenas ocupa a sua atenção. Ele não resolve o que está dentro, ele apenas adia. Quando a noite chega, esse movimento externo perde força e o que estava escondido começa a emergir. Pensamentos que você evitou encarar aparecem com mais clareza. Dúvidas que você ignorou voltam com mais insistência. Emoções que você deixou de lado durante o dia começam a se manifestar de forma mais intensa. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas se sentem desconfortáveis, porque percebem que não estão tão bem quanto imaginavam. A mente começa a revisitar situações, a questionar decisões, a antecipar problemas. E sem perceber, você entra em um ciclo de inquietação que impede o descanso. Mas aqui está a virada que poucos entendem. A noite não cria esse estado. Ela apenas revela o que já estava presente o tempo todo. O silêncio não é o problema. Ele é o cenário onde a verdade aparece. Na sabedoria da Torá, do Talmud e da Cabala, esse momento é considerado extremamente valioso. Porque quando a mente revela, você recebe uma oportunidade rara. A oportunidade de observar sem interferência, de perceber padrões, de entender o que precisa ser ajustado. Só que a maioria das pessoas não usa esse momento dessa forma. Ao invés de observar, tenta fugir. Liga algo para distrair, pega o celular, busca qualquer estímulo que evite o contato com esses pensamentos. E assim, transforma um momento de clareza em mais um ciclo de confusão. Agora pensa com atenção. Quantas vezes você já tentou apenas dormir, ignorando completamente o que sua mente estava tentando mostrar? Quantas vezes você sentiu que precisava descansar, mas não conseguiu, porque havia algo dentro de você pedindo atenção? E é exatamente por isso que entender esse momento muda tudo. Porque quando você aprende a não fugir daquilo que surge, você começa a transformar a noite em um ponto de reorganização interna. E isso conecta diretamente com o próximo ponto. Porque não é só
sobre o que aparece na sua mente. É sobre o que você vem carregando ao longo do dia sem perceber e que se acumula até se tornar um peso invisível que te acompanha até a hora de dormir. O peso invisível que você leva para a cama. Você pode não perceber, mas todas as noites você leva algo com você para a cama. Não são apenas pensamentos soltos, é um acúmulo. Um conjunto de emoções, preocupações, decisões não resolvidas e pequenas tensões que foram se somando ao longo do dia. E o mais curioso é que esse peso raramente é reconhecido de forma consciente. Durante o dia, você segue em movimento. Resolve o que dá, adia o que não consegue resolver, ignora o que incomoda. E assim, vai criando uma sensação de continuidade. Como se tudo estivesse sob controle. Mas quando a noite chega, esse acúmulo começa a se manifestar. Aquela conversa mal resolvida volta na sua mente. Aquela decisão que você evitou tomar aparece novamente. Aquela preocupação que você tentou ignorar ganha mais espaço. E de repente, você percebe que não está apenas cansado, você está carregado. Na sabedoria da Torá, do Talmud e da Cabala, existe um entendimento profundo sobre isso. O ser humano não carrega apenas ações, ele carrega estados internos. E tudo aquilo que não é processado durante o dia não desaparece. Ele se acumula, ele permanece, ele espera. E é exatamente esse acúmulo que impede o descanso verdadeiro. Porque o corpo pode até deitar, mas a mente continua tentando organizar o que ficou pendente. Continua revisitando, analisando, tentando resolver. E isso cria um estado de alerta que impede a entrega completa ao sono. Percebe a consequência disso? Você dorme, mas não descansa. Acorda, mas ainda sente o peso. E esse ciclo se repete dia após dia, sem que você entenda exatamente o porquê. Os sábios ensinavam que o descanso não começa quando você fecha os olhos. Ele começa quando você libera o que está ocupando a mente. Quando você aprende a não carregar para a noite aquilo que deveria ter sido organizado durante o dia. Agora reflita com sinceridade. O que você está levando para a cama todas as noites sem perceber? Quantos pensamentos você está acumulando sem dar espaço para resolver ou liberar? E é exatamente aqui que muitas pessoas cometem um erro que parece simples, mas que bloqueia completamente a possibilidade de um descanso verdadeiro. Porque ao invés de lidar com esse peso interno, elas tentam apenas dormir. O erro de tentar dormir sem se desligar por dentro. Existe um comportamento que parece natural, mas que compromete completamente a qualidade do seu descanso. Você deita, fecha os olhos e espera que o sono aconteça. Como se o simples ato de parar o corpo fosse suficiente para desligar a mente. Mas não é assim que funciona. O corpo pode parar rapidamente. A mente não. Ela continua ativa, processando, revisitando, antecipando. E quando você tenta dormir sem antes desacelerar por dentro, você cria um conflito. O corpo pede descanso, mas a mente continua em estado de atividade. Na sabedoria da Torá, do Talmud e da Cabala, existe uma compreensão muito clara sobre isso. O descanso verdadeiro não acontece apenas no físico. Ele exige alinhamento interno. Exige que a mente e o espírito também entrem em um estado de quietude. Sem isso, o sono se torna superficial. Perceba o padrão. Você deita e começa a pensar. Lembra de situações do dia, imagina cenários, revisa conversas, cria preocupações. E mesmo tentando forçar o sono, sua mente não coopera, porque ela ainda está carregando o movimento. E aqui está o ponto mais importante. Você não desliga a mente ignorando ela. Você desliga a mente organizando ela. Quando você tenta pular esse processo, você transforma a noite em mais um momento de desgaste mental.
Os sábios ensinavam que antes do descanso é necessário um momento de alinhamento, um momento onde você reconhece o que está ativo dentro de você, organiza pensamentos e libera aquilo que não precisa ser carregado. Sem isso, o que acontece é previsível. Você até dorme, mas acorda cansado. Sua mente não teve espaço para se reorganizar, e isso impacta diretamente sua clareza, sua energia e sua capacidade de lidar com o dia seguinte. Agora, observa com atenção. Quantas vezes você tentou dormir apenas esperando que o cansaço resolvesse tudo, sem perceber que o problema não era falta de sono, era excesso de atividade interna? E isso nos leva a um entendimento mais profundo, porque a noite não é apenas um momento físico, existe um significado muito mais elevado por trás dela, algo que muda completamente a forma como você deveria encarar esse período. O significado espiritual da noite na tradição judaica. A maioria das pessoas enxerga a noite como um simples intervalo entre um dia e outro, um momento de desligar o corpo e recuperar energia. Mas na sabedoria da Torá, do Talmud e da Cabala, a noite carrega um significado muito mais profundo. Ela não é apenas descanso, ela é um processo espiritual. Existe um ensinamento antigo que diz que durante o sono, parte da alma se eleva. Isso significa que a noite não é apenas uma pausa física. É um momento em que você se desconecta parcialmente do mundo material e entra em um estado onde sua essência pode se reorganizar. Isso muda completamente a forma como você enxerga o ato de dormir. Porque se a noite é um espaço de reconexão, então a forma como você entra nesse momento define a qualidade dessa experiência. Você não está apenas indo dormir. Você está entrando em um processo interno de alinhamento. E aqui está o ponto que poucos consideram. Se você chega na noite com a mente agitada, carregada e desorganizada, esse processo acontece de forma limitada. Sua mente continua ocupada, seu estado interno permanece confuso e você perde a oportunidade de se restaurar de forma profunda. Na sabedoria da Torá, do Talmud e da Cabala, existe uma valorização enorme desse momento. Porque é durante a noite que aquilo que foi vivido durante o dia pode ser reorganizado. É onde a mente pode encontrar ordem, onde o espírito pode se fortalecer. Mas isso exige consciência. Exige que você não trate a noite como algo automático. Exige que você entenda que esse momento precisa ser preparado. Os sábios ensinavam que a forma como você encerra o dia influencia diretamente aquilo que você se torna no dia seguinte. Não apenas em energia física, mas em clareza, em direção, em estabilidade emocional. Agora pensa com atenção. Se a noite é esse espaço de reorganização, o que você está levando com você para dentro dela? Você está entrando nesse momento preparado ou está apenas deixando que ele aconteça de forma aleatória? E é exatamente aqui que surge um passo essencial. Porque para acessar esse nível de descanso e alinhamento, existe algo que você precisa fazer antes de qualquer coisa. E esse passo começa quando você aprende a soltar aquilo que está tentando controlar. O momento de entregar o controle. Existe uma tensão silenciosa que acompanha você ao longo do dia inteiro. A necessidade de controlar, de prever, de resolver, de garantir que tudo aconteça da forma certa. E mesmo quando a noite chega, essa tensão não desaparece automaticamente. Ela continua ativa, mesmo que de forma sutil. Você deita, mas sua mente continua tentando resolver problemas. Continua revisando situações, imaginando cenários, tentando encontrar respostas. Como se de alguma forma manter esse controle fosse necessário para que tudo dê certo. Mas aqui está a verdade que poucos aceitam. Você não descansa enquanto tenta controlar. Descanso exige entrega. E entrega não é desistência, é confiança. Na sabedoria da Torá, do Talmud e da Cabala, existe um entendimento profundo sobre isso.
O ser humano faz a sua parte durante o dia, mas à noite é o momento de devolver aquilo que não está sob seu domínio. É reconhecer que existe um limite para o que você pode resolver sozinho. Perceba o que acontece quando você não faz isso. Sua mente continua ativa, carregando responsabilidades que não podem ser resolvidas naquele momento. E isso gera ansiedade, inquietação e um estado constante de alerta. Os sábios ensinavam que a verdadeira paz começa quando você aprende a soltar aquilo que não depende mais de você. Quando você reconhece que já fez o que era possível e permite que o restante seja conduzido. E aqui está o ponto central. Entregar o controle não significa ignorar seus problemas. Significa não carregar para a noite aquilo que não pode ser resolvido agora. Significa permitir que sua mente desacelere, que seu corpo relaxe e que seu espírito encontre descanso. Agora observa com sinceridade. Quantas vezes você tentou dormir, mas continuou mentalmente preso a situações que não poderiam ser resolvidas naquele momento? E isso nos leva ao próximo passo. Porque antes de entregar, existe algo que precisa acontecer primeiro. Você precisa criar espaço interno. Precisa limpar aquilo que está ocupando sua mente para que essa entrega seja real e não apenas uma tentativa superficial. Limpando a mente antes do silêncio. Antes de existir silêncio verdadeiro, existe um processo que quase ninguém faz: limpar a mente. Porque o silêncio não acontece automaticamente quando você para o corpo. Se a mente está cheia, ela continua falando, mesmo no escuro, mesmo sem estímulo externo. E aqui está o erro comum. A pessoa tenta alcançar paz sem antes organizar o que está dentro. Tenta acalmar a mente sem antes reconhecer o que está ocupando espaço. E isso nunca funciona de forma profunda. Na sabedoria da Torá, do Talmud e da Cabala, existe um princípio claro. Aquilo que não é organizado permanece ativo. E tudo que permanece ativo dentro da mente interfere diretamente no seu estado emocional e na sua capacidade de descansar. Perceba como isso acontece na prática. Você deita e sua mente começa a saltar de um pensamento para outro. Lembra de algo que ficou pendente, depois de uma preocupação, depois de uma situação do passado. Não existe ordem, não existe direção. Apenas fluxo desorganizado. E isso não é falta de controle, é falta de organização prévia. Os sábios ensinavam que antes do descanso é necessário um momento de alinhamento interno, um momento onde você reconhece o que está presente na sua mente, dá nome aos pensamentos e decide conscientemente o que será levado adiante e o que será liberado. Quando você faz isso, algo muda imediatamente. Sua mente desacelera, porque ela deixa de carregar múltiplas direções ao mesmo tempo. Ela encontra um ponto de equilíbrio. E aqui está o ponto mais importante. Limpar a mente não é esvaziar tudo, é organizar. É dar estrutura ao que está confuso, é transformar ruído em entendimento. Agora pensa com atenção. Você está tentando encontrar silêncio ou está tentando fugir do barulho interno sem entender ele? Porque quando você aprende a limpar antes de silenciar, o descanso deixa de ser uma tentativa e passa a ser um processo natural. E isso abre espaço para algo ainda mais profundo. Porque depois que a mente está organizada, você não apenas descansa, você se alinha. E esse alinhamento acontece através de algo que vai além do pensamento comum. A oração como alinhamento e não apenas pedido. A maioria das pessoas se aproxima da oração como um pedido. Algo que se faz quando precisa de ajuda, quando está em dificuldade, quando quer resolver algo específico. Mas essa é uma visão limitada. Porque na sabedoria da Torá, do Talmud e da Cabala, a oração não começa no pedido, ela começa no alinhamento. Orar não é apenas falar, é ajustar o estado interno.
É reorganizar pensamentos, emoções e intenções para que estejam em harmonia com algo maior. Quando isso acontece, a oração deixa de ser uma tentativa de mudar o mundo externo e passa a ser um processo de transformação interna. Perceba a diferença. Quando você ora apenas pedindo, sua mente continua agitada, focada no problema, tentando controlar o resultado. Mas quando você ora para se alinhar, algo muda. Sua respiração desacelera, seus pensamentos se organizam e você começa a enxergar com mais clareza. Os sábios ensinavam que a oração verdadeira não é aquela que tenta convencer, mas aquela que conecta. Conecta você com propósito, com direção, com confiança. E quando essa conexão acontece, o peso que você carregava começa a perder força. E aqui está o ponto central. A oração não é um escape da realidade. Ela é uma forma de se preparar para ela. Quando você se alinha antes de dormir, você não apenas descansa melhor. Você acorda diferente. Agora observa com sinceridade. Quando você ora, você está apenas pedindo ou está se organizando por dentro? Porque quando a oração se torna alinhamento, ela muda completamente a forma como você vive, decide e enfrenta os dias difíceis. E isso nos leva a um passo essencial dentro desse processo. Porque antes de fortalecer o que vem pela frente, existe algo que precisa ser liberado do que já passou. Liberando o dia sem carregar culpa ou ansiedade. Existe algo que prende a mente de muitas pessoas todas as noites, e não é o futuro. É o passado recente. Situações que não saíram como esperado. Decisões que poderiam ter sido diferentes. Palavras que ficaram mal colocadas. E sem perceber, você leva tudo isso para dentro da noite, como um peso emocional. Você revisita o dia, analisa o que fez, o que não fez, o que deveria ter feito. E ao invés de organizar, você se prende. Surge culpa, cobrança, ansiedade, como se manter esses pensamentos ativos fosse uma forma de corrigir algo. Mas não é. Na sabedoria da Torá, do Talmud e da Cabala, existe um princípio muito claro. O dia precisa ser encerrado de forma consciente, não apenas no tempo, mas internamente. Aquilo que já aconteceu precisa ser reconhecido, compreendido e liberado. Caso contrário, permanece ocupando espaço. Perceba o impacto disso. Quando você não libera o dia, sua mente continua presa nele. E isso impede você de descansar completamente, porque parte de você ainda está tentando resolver algo que já passou. Os sábios ensinavam que a correção não acontece pela repetição mental, mas pela consciência seguida de liberação. Você reconhece o que pode melhorar, mas não carrega isso como peso. Você transforma em aprendizado, não em prisão. E aqui está o ponto essencial. Liberar o dia não é ignorar erros. É não permitir que eles dominem seu estado interno. É encerrar com entendimento, não com culpa. Agora reflita com sinceridade. Quantas noites você já passou preso em pensamentos sobre o que aconteceu durante o dia, sem perceber que isso só prolongava o desgaste? Quando você aprende a liberar, algo muda imediatamente. Sua mente desacelera, seu corpo relaxa e você cria espaço para algo novo. E esse espaço é fundamental. Porque depois de liberar o passado, você pode começar a fortalecer aquilo que ainda está por vir. Fortalecendo o espírito para os dias difíceis. Existe um detalhe que muda completamente a forma como você enfrenta a vida. A força que você leva para o próximo dia não começa de manhã. Ela começa na forma como você encerra a noite. A maioria das pessoas tenta reunir coragem apenas quando o problema aparece. Mas nesse momento, a mente já está pressionada, já está reagindo. E quando você reage, sua clareza diminui, sua força oscila, suas decisões se tornam instáveis. Na sabedoria da Torá, do Talmud e da Cabala, existe um entendimento muito claro. A preparação espiritual antecede o desafio. Você não fortalece o espírito no meio do caos.
você fortalece antes. Perceba o impacto disso. Quando você se prepara à noite, você não acorda tentando lidar com tudo do zero. Você já acorda com um estado interno mais firme, mais organizado, mais estável. E isso muda completamente a forma como você reage às dificuldades. Os sábios ensinavam que a coragem não surge apenas da necessidade, ela surge da construção interna. Quando você fortalece sua mente e seu espírito de forma consistente, você deixa de depender do momento. Você passa a sustentar uma base. E aqui está o ponto essencial. Fortalecer o espírito não significa ignorar os problemas. Significa estar preparado para enfrentá-los sem se perder. Agora pensa com atenção. Você está esperando os desafios aparecerem para então tentar ser forte ou está se preparando antes para não ser dominado por eles? Porque quando você fortalece sua base interna à noite, os dias difíceis deixam de ser um peso impossível e passam a ser situações que você consegue atravessar com mais clareza e controle. E isso nos leva a algo ainda mais profundo, porque mesmo com preparação, existem momentos em que o cansaço emocional aparece. E é exatamente nesses momentos que a fé precisa assumir um papel diferente, a reconexão com a fé em meio ao cansaço. Existe um tipo de cansaço que não é físico, é mais profundo. É aquele momento em que você já tentou organizar, já tentou ser forte, já tentou manter o controle, mas ainda assim sente um peso interno difícil de explicar. E é exatamente nesse ponto que muitas pessoas começam a se desconectar da fé. Porque é fácil manter fé quando tudo está sob controle. Quando as coisas fazem sentido, quando os resultados aparecem, quando a mente está clara. Mas quando o cansaço emocional se acumula, quando as respostas não vêm, quando a incerteza permanece, a fé começa a ser questionada. Na sabedoria da Torá, do Talmud e da Cabala, a fé não é vista como algo que depende do estado emocional. Ela é vista como uma base que sustenta exatamente nos momentos em que a mente não consegue mais sustentar sozinha. Perceba o que isso significa. A fé não entra quando você está forte. Ela entra quando você reconhece que precisa de algo além da sua própria força. E isso não é fraqueza, é alinhamento. Os sábios ensinavam que existem momentos em que o esforço precisa dar espaço para a confiança. Não porque você desistiu, mas porque você entendeu que nem tudo depende de você. E aqui está o ponto mais importante. A reconexão com a fé não acontece quando você tenta forçar crença. Ela acontece quando você se permite parar de carregar tudo sozinho. Agora reflita com sinceridade. Quantas vezes você tentou resolver tudo apenas com sua própria mente, sem perceber que isso estava te esgotando? Quando você se reconecta com a fé, algo muda silenciosamente. A pressão diminui, a mente desacelera e você começa a sentir um tipo de estabilidade que não depende das circunstâncias. E isso prepara o caminho para um estado ainda mais poderoso. Porque quando a fé se estabelece, você não apenas descansa melhor, você começa a direcionar a forma como quer acordar, o poder de dormir com intenção e consciência. A maioria das pessoas dorme por exaustão, não por intenção. Simplesmente chega ao limite do cansaço e apaga. Mas existe uma diferença enorme entre cair no sono e entrar no sono de forma consciente. Na sabedoria da Torá, do Talmud e da Cabala, o estado em que você entra na noite influencia diretamente o estado em que você desperta. Isso significa que o último pensamento, a última intenção, a forma como sua mente se organiza antes de dormir, molda o início do seu próximo dia. Perceba o padrão comum. Você passa o dia resolvendo coisas, chega à noite cansado, deita sem refletir, sem direcionar, sem encerrar o dia de forma consciente, e então acorda no dia seguinte já com a mente dispersa, sem clareza, reagindo ao que aparece. Agora, observa a diferença.
Quando você dorme com intenção, você define um direcionamento interno. Você organiza seus pensamentos, estabelece um estado de calma, reforça aquilo que quer levar adiante, e isso cria uma continuidade. Sua mente não reinicia no caos, ela continua em alinhamento. Os sábios ensinavam que a consciência no encerramento do dia é tão importante quanto a ação no início dele. Porque o que você planta na noite, você começa a colher ao despertar. E aqui está o ponto central. Dormir com intenção não é algo complexo. É um ajuste simples, mas profundo. É decidir como você quer entrar no descanso. É não deixar sua mente encerrar o dia de forma aleatória. Agora pensa com atenção. Você está apenas dormindo ou está preparando a forma como vai acordar? Porque quando você começa a dormir com consciência, algo muda naturalmente. Sua mente acorda mais organizada, suas decisões se tornam mais firmes e sua percepção mais clara. E isso te conduz a um estado ainda mais profundo. Um estado onde a mente desacelera completamente e o descanso deixa de ser superficial para se tornar restaurador de verdade. O estado de paz que precede a transformação. Existe um momento específico antes do sono profundo, em que tudo começa a desacelerar de verdade. Não apenas o corpo, mas a mente. Os pensamentos perdem intensidade, as emoções deixam de pressionar e surge um estado que muitos não sabem reconhecer, mas que é essencial: a paz. Mas essa paz não aparece por acaso. Ela é consequência de tudo que foi feito antes. Se você entrou na noite carregado, disperso e agitado, esse estado dificilmente acontece de forma completa. Mas quando você organiza, libera, alinha e entrega, algo muda de forma natural. Na sabedoria da Torá, do Talmud e da Cabala, esse estado não é apenas descanso, é preparação para a transformação. Porque é nesse momento que sua mente deixa de resistir. Seu corpo relaxa completamente e sua essência entra em um espaço onde a reorganização acontece de forma profunda. Perceba a diferença. Quando você não alcança esse estado, o sono se torna leve, interrompido, superficial. Mas quando essa paz se estabelece, o descanso se torna restaurador. Você não apenas dorme, você se recompõe. Os sábios ensinavam que a transformação não acontece no esforço constante, mas na capacidade de alternar entre ação e descanso com consciência. E é nesse momento de paz que essa transição acontece. E aqui está o ponto mais importante. Esse estado não é apenas sobre a noite, ele influencia diretamente o seu dia seguinte. Porque quando você dorme em paz, você acorda com mais estabilidade, mais clareza e mais força interna. Agora observa com sinceridade. Você tem experimentado esse tipo de descanso ou apenas tem apagado por cansaço? Porque quando você aprende a alcançar esse estado, a noite deixa de ser apenas uma pausa e passa a ser um processo real de reconstrução interna. E isso nos leva ao último ponto, onde tudo se conecta e você entende como a forma que você encerra o dia determina completamente o caminho que você começa no dia seguinte. A noite que organiza o amanhã. Agora, você começa a enxergar com clareza algo que antes passava despercebido. A noite não é apenas o fim do dia, ela é o início silencioso do próximo. Tudo aquilo que você faz antes de dormir não fica ali. Isso acompanha você. Isso molda sua mente, sua energia e a forma como você vai reagir quando o novo dia começar. Se você encerra o dia com a mente carregada, desorganizada e inquieta, você não acorda do zero. Você acorda continuando exatamente de onde parou, com os mesmos pensamentos, as mesmas tensões, a mesma falta de direção. E então, o dia começa pesado antes mesmo de qualquer acontecimento. Mas quando você entende esse processo e começa a agir com consciência, algo muda completamente.
Você limpa a mente, organiza seus pensamentos, entrega o que não pode controlar, se alinha por dentro e entra no descanso de forma intencional. E isso cria um efeito direto. Você acorda diferente. Na sabedoria da Torá, do Talmud e da Cabala, existe um entendimento profundo de continuidade. O dia não começa quando você abre os olhos. Ele começa na forma como você encerra a noite. E é por isso que quem aprende a organizar o fim transforma completamente o começo. Os sábios ensinavam que a clareza da manhã é construída no silêncio da noite. E quando você aplica isso, você deixa de viver reagindo e começa a viver com direção. Agora reflita com sinceridade. Você está encerrando seus dias de forma que te fortalece ou de uma forma que te mantém preso no mesmo ciclo? Porque a verdade é direta. Se você quer dias mais claros, decisões mais firmes e caminhos mais abertos, você precisa começar pela forma como você termina o dia. E existe um próximo passo natural para isso. Porque depois de organizar a noite, você precisa saber como começar o dia com a mesma força e alinhamento que você construiu. No próximo vídeo, você vai vivenciar algo que complementa tudo isso. Uma oração da manhã guiada, baseada na sabedoria da Torá, do Talmud e da Cabala, que em 30 minutos organiza sua mente, fortalece sua direção e abre caminhos que antes pareciam travados. Se a noite prepara, a manhã define. E é exatamente essa continuidade que transforma não apenas seus dias, mas a forma como você vive.